Então, uma boa tarde aí para quem nos acompanha do Brasil, uma boa tarde para quem nos acompanha aqui da Alemanha. Doutor Juan Pablo, é uma honra muito grande estar conversando contigo hoje aqui, bater esse papo carnívoro. Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço assim muito a oportunidade de poder trazer aqui um pouquinho de informação, a gente poder dividir sobre metabolismo, dieta e coisas que às vezes não sairiam na mídia, mas a gente vem trazendo, né, com essa comunidade aí você não diria carnívora, né, mas cetogênica, né, informações aí de qualidade. Tem estudos, né, para quando as pessoas vêm trazendo alguma informação, elas estão, na maioria das vezes, né, quando é um médico, alguém, um cientista, um cara da área da saúde, está trazendo baseado em estudos, né? E a internet é um local onde a gente consegue expressar isso, trazer e poder fazer com que chegue ao alcance de muita gente. Então, eu tenho que te agradecer demais essa oportunidade de trazer um pouquinho de informação aqui para o pessoal. Obrigado novamente. Doutor Juan, eu sei que muita gente já te conhece, mas caso alguém ainda não saiba a tua especialidade, então o doutor Juan é médico, né? E é pós-graduado em psiquiatria. É muito interessante o papo que a gente vai bater hoje, que ele vai explicar para a gente, na verdade, qual que é essa relação entre corpo e mente, metabolismo e mente, né? Então vai ser muito legal aí. Então, doutor Juan aí é um grande defensor da estratégia carnívora, né? Por ter passado também uma experiência própria, né? Viveu na carne e osso, né? Como a gente diz, né, doutor Juan? Literalmente na carne. Então, Juan, eu queria que tu comentasse um pouquinho aí o que te motivou, né, a adotar, né, essa estratégia carnívora e também a promover essa estratégia carnívora aos teus pacientes. Aham. Não, claro, assim, a minha história eu acho bem bacana contar, tanto que os primeiros vídeos que eu coloquei no YouTube, perdão, no Instagram, ainda não tenho o canal do YouTube, mas pretendo para esse ano fazer o canal no YouTube, mas comecei explicando o porquê que eu entrei na dieta carnívora e fui caindo meio de gaiato e depois eu comecei a me aprofundar, estudar e falar, nossa, isso aqui tem muitos benefícios, coisas que eu não tinha ideia na faculdade, que eu questionava, mas eu não fui atrás, né? É a preguiça nossa dos médicos, às vezes, de ficar conformados com aquilo que a gente aprendeu com uma autoridade, né? Só que a gente sempre deve questionar alguma autoridade, né? Se a gente for pensar, por exemplo, o cigarro, teve uma época que tinha uma propaganda, né, de uma marca de cigarro que é a marca mais consumida pelos médicos, né? Depois descobriram que fazia mal e aí mudou tudo porque alguém questionou isso daí. Hoje a gente sabe que talvez a nicotina tem alguns efeitos benéficos, então talvez extrair a nicotina, utilizar para algumas patologias, então as coisas vão progredindo, então e é sempre importante ter a curiosidade, né? Então eu já tinha ouvido falar de dieta carnívora pela minha esposa, né, para emagrecer. Na verdade, ela era uma dieta do ovo que ela tinha feito alguns dias comendo ovo, aí depois falou: Ó, tem um pessoal entrando na dieta carnívora, né? E eu, coitada, ela, se bem que ela me cobra isso até hoje, tá vendo? Você não acreditou em mim, não sei o quê. Não, mas a carne, putz, tem alguns complicadores aí de você comer só carne e tal, né? É, passou o tempo, eu tinha uma dieta horrível, né? Com muitos, assim, eu sempre fui muito magro na minha infância. Só que depois com faculdade, trabalho, eu comecei a me alimentar muito mal, comecei a comer grandes quantidades. Carboidratos eu não comia muito na infância, eu sou argentino. Na Argentina a gente não come, não tem o costume de comer arroz. Então eu quase não comia arroz, feijão, então nunca. Era mais carne, só que lá se coloca muita batata frita, né? Uhum. Mas na minha casa não tinha. Então, assim, eu sempre fui muito magro, até no colégio meus apelidos eram por conta da minha magreza. Então, eu nunca imaginei que eu ia poder engordar. Na faculdade, já
me alimentando mais com fast food, comida de rua, comida em refeitório e não sei o que. Comecei a engordar. Quando eu comecei a trabalhar com emergências, né, ambulância, eles liberavam, eu tinha que comer só na hora que liberava o almoço, que baixava as emergências, ó, galera, vai lá almoçar. A gente parava naqueles restaurantes Aquilo, isso era no Rio de Janeiro, tinha muito restaurantezinho Aquilo que era mais barato e a gente fazia uma pilha de comida com tudo misturado, né? Então tinha ali um monte de carboidratos, tudo. Aí eu realmente fui engordando bastante, né? Consegui chegar a 110 quilos, foi o meu máximo, né? Vamos mostrar a foto pro pessoal aí que não conhece ainda a tua conta no Instagram, que foi um post que você fizeste aí alguns É dias legal atrás. que essa foto antes foi tirada quando eu comecei, na semana que eu comecei a carnívora, né? E essa depois foi mais ou menos 9 meses depois que eu tirei a foto. 9 meses essa 10, transformação aqui. 10 meses foi essa transformação aí. Então, assim, com a minha alimentação horrível, eu estava desse tamanho, né? Eu acabei indo para o Exército, né? Eu servi um ano como médico paraquedista no Rio de Janeiro, fui para a Brigada Paraquedista, aí exercício físico intenso, né? E aí queimando né? Toda a gordura, mas consegui dar uma emagrecida. Mas quando eu saí do Exército, parei a atividade física, continuei me alimentando muito mal e voltei a esse tamanho, né? Quando eu entrei no Exército, eu não estava desse tamanho, estava um pouco menor. Né? Então ainda fazia atividade física e tal. Só que aí com o trabalho parou a atividade física, continuou uma alimentação horrível, né? Fui fazer uns exames e vi que eu estava com uma esteatose hepática, já com 22% de gordura no fígado. E aí eu falei, putz, agora chega, né? Eu tenho que cuidar um pouco mais da minha saúde, né? Tenho filhos pequenos, não dá, né? Aí me deu o clique e falei, putz, vou correr atrás, né? Tô sempre cuidando da saúde dos outros e eu não tô cuidando da minha, né? Não faz sentido nenhum. Hoje eu entendo por que não fazia assim, tinha um porquê ali que é o vício em carboidratos, né, que eu fui adquirindo. Mas e aí fui pesquisando, né, formas, porque assim, fui num hepatologista, estava me acompanhando, um hepatologista importante aqui em São Paulo, né? Só que assim, a orientação dele era diminuir gorduras, diminuir a quantidade de ovos, que eu comia muito ovo. Aí ele falou, diminui. Então, assim, eu tinha alimentação com carne, com ovos, tudo, só que também com um monte de carboidratos, que isso também faz muito mal, né? Aí eu diminuía, dava uma melhoradinha, mas assim, continuava ali com esteatose, emagrecia um pouquinho, mas continuava, até que eu vi um estudo que eles fizeram com um grupo, eram crianças, então não era esteatose alcoólica, esteatose, para quem não sabe, é a gordura no fígado, né? Comparado com um grupo de crianças que ia fazer uma dieta cetogênica, né? E em um mês, as que fizeram a dieta cetogênica diminuíram 10% a quantidade de gordura no fígado. Falei, cara, tinha aquela tal da dieta carnívora, deixa eu ver, porque aí vai ser mais hard. Eu vou ver se vai sair mais rápido, se eu vou eliminar mais rápido aí a gordura no fígado, né? E aí eu comecei a dieta carnívora. Peguei num Réveillon, que era a época mais difícil. Falei, cara, vai aqui no meio das festas para não, né, senão e até ia encontrar com um amigo que eu não via faz tempo, que é padrinho dos meus filhos, né? Então é muito amigo. Falei, ó, cara, vai ser só churrasco, eu vou beber só água, né? Se vocês quiserem refrigerante e tal, é com vocês. Eu vou ficar na carne e água, mais nada. Não, tudo bem e tal. E aí passei por aquele primeiro mês mais difícil, né, de entrar numa dieta cetogênica e dor de cabeça e tal, né, mais irritabilidade, mais mau humor ali. Só que foi passando, na terceira semana eu comecei a me sentir muito bem. Né? Fui me sentindo bem, bem, bem. Falei, nossa, cara, eu comecei a estudar, comecei a encontrar
artigos falando sobre dietas cetogênicas e toda a parte neurológica. Falei, nossa, isso aqui dá para aplicar com os meus pacientes. Eu tomava um antidepressivo, fazia uns 3 anos, que eu sempre tentava, eu falava, putz, será que eu consigo tirar? Aí não conseguia, eu falava, não, vou tomar. Assim, se eu tivesse que tomar a vida inteira, não seria um problema para mim, mas preferia se desse para ficar sem. Eu falei, cara, deixa eu testar agora. E tô já desde dezembro de 2023, né, janeiro de 2024, sem tomar o antidepressivo, né, me sentindo muito bem, assim, como há muitos anos eu não me sentia. E eu falei, putz, vou mais a fundo aqui, porque a minha área, justo a parte da saúde mental, isso aqui tem implicações importantes, né? E aí encontrei o curso da Georgia Ede, que é uma psiquiatra que trabalha nos Estados Unidos e que está criando o que estão chamando de psiquiatria metabólica, né? Ela que está criando esse nome, né, de os psiquiatras metabólicos. Eu fiz o curso com ela, muito interessante, assim, e aí eu peguei todos os recursos para me sentir seguro para poder aplicar isso com meus pacientes. Então, hoje eu tenho pacientes que, eu gostaria de tentar com a dieta dar uma melhorada, né? Então, se é um paciente que às vezes dá para tentar com a dieta e não precisa entrar com medicamento, se ele pede isso, eu vou trabalhar. Lógico, se é um caso grave, eu vou precisar entrar com medicamentos, né? Então, porque algumas pessoas falam, o doutor Juan, ele tira os medicamentos, tal. Não, né? Eu sou a favor de medicamentos quando eles são necessários, né? O que eu estou vendo é que, assim, muitas vezes a causa dos transtornos psiquiátricos pode ter, um dos fatores pode ser a alimentação, e às vezes você resolvendo o problema da alimentação, essa pessoa não precisaria entrar em medicamentos, né? E aí você muda o estilo de vida dessa pessoa, ela vai começar a se sentir melhor, vai ter um bem-estar ali natural, né? Fazendo aquilo que ela foi programada para fazer, então contato com o sol, exercício físico, né? E um bem-estar muito grande, você não inflama o cérebro e aí tem um monte de benefícios, né? Então comecei a utilizar isso no meu dia a dia também, com os pacientes. Não necessariamente a dieta carnívora, mas uma dieta que não seja agressiva para o cérebro desse paciente. Tá? Alguns fazem carnívora, que eles, eu quero ir para carnívora, é mais fácil, aí vai depender de cada um. Depender também da parte da compulsão e tudo. Né? Perfeito. Então, essa foi a trajetória. Desculpa, às vezes eu me empolgo, vou falando bastante, mas seria a minha trajetória na dieta carnívora, né? E eu, de quando eu comecei para cá, só tive Não, muito benefícios. interessante, Juan. E você me lembrou um termo que os americanos gostam muito de falar, que é walk the talk, né? Você, na verdade, você está mostrando, né? Usando sua experiência pessoal, os benefícios. E mesmo o fato de você ter tirado, né, o antidepressivo através de uma mudança alimentar, isso parece incrível, né? Olha o poder que a nutrição tem sobre o nosso corpo e mente, né? E você, como sendo um especialista em psiquiatria, você pode, na verdade, replicar essa estratégia aos seus pacientes, né? E o que eu admiro, Juan, já conversando contigo, eu admiro a tua humildade, porque você, já sendo um psiquiatra renomado, você ainda vai atrás da informação, você vai fazer curso nos Estados Unidos, e você ainda busca o que há de melhor para implementar nos seus pacientes, porque eu acho que você ficou tão empolgado com essa estratégia que deu certo para você, Sim. né, e você replica isso, e eu acho, assim, é muito bonita essa profissão médica, que vocês têm o poder de replicar o que dá certo a várias pessoas e transformar várias vidas, né, então parabéns Sim. de novo aí, pô, pelo esse teu peitaço, né, que nem a gente diz no Rio Grande do Sul, esse teu peitaço de entrar numa área relativamente nova, né, terapia metabólica, assim, não sabia que existia já uma linha nova da medicina aí para fazer terapia de psiquiatria já relacionada à nutrição. Muito interessante isso. Eu vou ficar seguindo a tua conta, vou ficar seguindo teus cursos aí e teu material Legal. também. E doutor Juan, tu mencionaste um ponto muito interessante que eu também vivenciei isso, que é o vício no carboidrato, né? Muita gente diz,
o Gabriel não conseguiu emagrecer porque ele não seguiu a dieta como eu prescrevi, aquela dieta lá que ele tinha que consumir, tinha ter um déficit calórico aí no dia, e tinha que comer mais seguido e menos quantidade, porque o Gabriel não seguiu. Se o Gabriel seguisse, o Gabriel ia conseguir. Só que essas Uhum. pessoas que geralmente recomendam isso, né, doutor Juan, ou não passaram pela obesidade, né, sempre foram, de repente, por fatores genéticos, sempre foram saudáveis, ou assim, nunca tiveram essa compulsão alimentar, mas eu sofri isso, eu sofri vício de compulsão mesmo, vício por Sim. carboidrato. E a pergunta que eu te faço, Juan, é a seguinte: quando os teus pacientes te procuram para tratar problemas de depressão e tal, como é que tu faz essa transição deles de uma dieta aí que é baseada em carboidrato para ir reduzindo de forma gradativa para essa pessoa não subir pelas paredes, porque, enfim, o vício está lá. Como é que você faz essa estratégia aí de transição? O que acontece? Eu faço uma analogia ali com um comparativo com a retirada do cigarro, né? Não tem uma fórmula única. Eu preciso ver o que o paciente precisa, né? Qual é o objetivo e o que ele consegue alcançar. Então, por exemplo, existem pacientes que a gente coloca adesivo de nicotina, chiclete de nicotina, alguma medicação, e vai diminuindo a quantidade de cigarros, a gente vai aumentando o adesivo, depois diminui o adesivo e tira, né? Tem pacientes que, olha, eu quero ir direto, vou tirar na marra, enfiei na minha cabeça, ótimo, a gente vai acompanhando. Assim, eu tenho taxas altas para retirada do cigarro, porque eu tenho uma clínica que é especializada para tratamento de dependências químicas, né? Então, muitas vezes é um paciente que está internado, e aí eu falo, olha, né, eles já sabem, vou procurar o Juan, porque ele é chato, né? Eu falo, ó, o dia que você quiser parar de fumar, você me avisa, a gente vai tirar o cigarro, só que assim, não tem, me arrependi, quero voltar. Você só vai pegar o cigarro o dia que você tiver alta, porque enquanto você estiver na clínica, você não vai pegar cigarro, né? Então, pensa bem como é que a gente vai fazer, vamos diminuindo, vamos tirar de vez, e às vezes o paciente tira de vez, às vezes vai diminuindo. O bom é que lá, como ele não tem acesso ao cigarro, eu vou ajudando, às vezes se precisar uma medicação para diminuir a fissura a gente faz, às vezes não, né? Então, com a alimentação é a mesma coisa. Tem gente, eu, por exemplo, né, eu pego o meu caso, eu descobri que eu sou realmente viciado em carboidrato, né? Eu acabei saindo sem querer algumas vezes da dieta, sem querer não, sem querer querendo, né? Mas foram muito poucas vezes, ao longo do ano, acho que foram umas 4 vezes, 3 ou 4 vezes, né? Que eu acabei comendo alguma coisa com carboidrato, foi uma dieta, até coloquei no Instagram, que era aniversário de casamento, fomos num restaurante, falei, não, vou comer, comecei comendo arroz, né? Esse dia eu saí, era um restaurante japonês, depois eu tava com minha filha também, aí tinha uma barraquinha de balas fine, e aí ela falou: posso pegar uma? Eu falei: não, pode. Já peguei para mim. Depois eu fui e comprei um cookie e falei: cara, eu sou doente. Eu não Proibindo consigo a bala aí parar. para A mulher criança falava: e cara, você voltou com tudo. Eu falei: cara, eu tô com uma vontade. Tomei sorvete, uhum. me arrebentei. No outro dia eu fiquei muito mal. E por isso que eu falo da dependência, eu vejo isso com todas as drogas com meus pacientes, né? Assim, eu parei de fumar quando eu tinha. Foi há 25 anos, mais ou menos. Tô com 46, né? Então, eu acabei parando com uns 20 anos, mais ou menos, de idade, parei de fumar. E a fissura do cigarro é muito forte. E às vezes que eu saí da dieta e que eu tive essa fissura, eu falei, cara, é igual cigarro. E eu sou um cara que, assim, não dá. Se eu colocar for diminuindo carboidrato, que foi o que eu tentei fazer algumas vezes em outras dietas, deu errado.
porque eu ia diminuindo, uma hora, quer saber, dia do lixo, e aí vai. Então, para mim, tem que ser a disciplina de estar tudo restrito, acabou. Tanto que eu falei, cara, não vou fazer cetogênica, vou fazer carnívora, vou ficar, quanto mais eu conseguir de restrição, melhor. Assim, passa esse período da abstinência, e aí você começa a se sentir muito bem, e ao ponto que, assim, eu consigo sentar numa pizzaria, que é uma pizza, uma coisa que, assim, eu sou apaixonado. Eu fazia uma pizza caseira que eu ficava 2 dias fermentando a massa, né? Eu gosto muito de cozinhar. Eu cheguei até um restaurante uma época até, né? E no meu restaurante eu fritava tudo com a banha de porco porque era mais gostoso. Olha só. Nem era pela noção de que era mais saudável, fazia, né? É, então, o que acontece? Essa parte da dependência, para algumas pessoas, precisa ser mais restritivo. Outras pessoas, não, putz, tirar tudo não vou conseguir. Então, vamos fazer uma low carb, aí a gente passa para uma cetogênica, ou, assim, não consigo fazer low carb. Beleza, vamos tirar tudo que é industrializado. Isso é condição sine qua non. Eu falo para o paciente, ó, algumas coisas você vai tirar. Óleos de cozinha, né? Seed oils, que são os óleos de girassol, óleo de milho, pode consumir o azeite de oliva, óleo de coco, mas vamos tirar os óleos de cozinha, né? Tira tudo que é salgadinho, Uhum. tudo que é doce, né? E aí deixa, né? Vai comer um pouco de batata doce e tal, tranquilo, vai ser menos pior do que um arroz. Só que aí, se for uma dieta que ele consegue seguir, ótimo, né? A carnívora tem uma outra vantagem que, assim, às vezes a gente pode utilizar por um tempo para a pessoa se adaptar, ficar bem, e aí depois ela vai introduzindo aos poucos os alimentos, né? Então, vai... Assim, tem gente, por exemplo, ovo, tem gente que não tolera o ovo. E aí, quando come ovo, vai se sentir mal. Então, olha, então vamos tirar o ovo, né? Às vezes é um tempero. Às vezes eu, por exemplo, adoro alho, adoro cebola. O alho, eu já fico meio inchado se eu como alho, né? Então, com a cebola não, eu vi que não, né? Mas tirei, mesmo assim acabei tirando tudo. Mas algumas vezes eu experimentei com alho, com cebola, para dar uma. Porque assim, às vezes você sai, não tem o que comer, aí eu peço uma calabresa vem com cebola frita em cima, né? Uhum. Prefiro pensar que eles não fritaram com nada de óleo, né? Eu tenho um amigo que tem um restaurante, falei, cara, quando eu vier, por favor, cara, se precisar botar, põe manteiga ou põe banha, não me põe óleo, né? E o cara me respeita. Eu já fui na cozinha, ele, não, isso aqui é para você e tal, né? Então, assim, isso varia de cada pessoa, só que o que não tem um teste que você vai fazer, um exame e tal alimento, vai tirar. O melhor é você sentir o que está te fazendo mal. Se você já tirou aquilo que você sabe que faz mal, que são os óleos, grãos, né? Então, se conseguir tirar grão de bico, lentilha, arroz, feijão, né? Isso a gente tira e o açúcar, já vai ter uma dieta mais saudável, né? Porque se falava, a dieta do Mediterrâneo tem algumas dessas coisas, só que não está comendo tanta comida industrializada, né? E com ultraprocessados, você está eliminando isso, já tem um efeito benéfico. Já existem estudos mostrando, por exemplo, da dieta mediterrânea com benefícios em relação à Uhum. depressão, né? Então, assim, a gente vê pelo perfil e tirar aquilo que é tóxico. O que não é dúvida para ninguém é que os ultraprocessados, esses óleos, né, são tóxicos. Então, vão trazer prejuízos aí para a tua saúde. É a primeira coisa que a gente tira. Perfeito. E é se observar, né, doutor Juan, porque a gente sabe, ou a gente sente quando a gente tem essa carência de carboidratos, né, essa necessidade, né, é como um drogado, né, necessidade química quase, né, então aqui... Não, você fica pensando em carboidrato e fica, né? Passa o período ali dessa É. abstinência, né, digamos, do carboidrato, e você começa a não pensar mais. E aí você percebe, nossa, cara, quanto que,
né? Eu atendi recentemente uma paciente que ela veio chorando, não aguento mais medicamento, né? E eu falei, olha, temos uma opção, mas teria que tirar o açúcar. Assim, eu nem falei, não, açúcar não. Eu falei, então, mas se é uma possibilidade, você está falando que não aguenta mais. Eu falei, você está percebendo o quanto você depende do açúcar? Se tem uma chance, é uma coisa que você não aguenta mais. Ficar nessa vida trocando de medicação e tal, né? E a gente está oferecendo uma nova possibilidade. Você já está descartando e está priorizando essa vida mais doente por causa de uma substância que é o açúcar. Então, isso fecha para mim, porque as pessoas não podem falar ainda que o açúcar Uhum. vicia. Porque se você confirmar isso, você vai ter que bater contra toda a indústria. Alimentos precisariam ser retirados, né, de mercados, precisariam ter um monte de alertas. Então, isso é bem complicado, por isso que as pessoas ainda ficam meio assim para falar o açúcar vicia, o carboidrato vicia, né? Mas eu não tenho dúvida, trabalho com dependência química, assim, pacientes com uso de cocaína, de tabaco, de álcool, de crack, né? E o comportamento é o Uhum. mesmo. E tem um estudo mostrando até os centros de recompensa do cérebro, que são centros onde você usa uma substância e você tem prazer para justamente repetir aquilo, na verdade não é feito para substâncias, né? É feito para perpetuação da espécie. Então, tem um neurotransmissor que é a dopamina, né? A dopamina é um neurotransmissor que nos dá prazer. E por que a gente tem isso? Isso é uma das vias que tem implicadas na dependência química, né? Quando a gente, por exemplo, se reproduz, né? Faz sexo, quando a gente se alimenta, quando a gente faz esporte, a gente libera dopamina. A gente sente prazer e vai querer repetir aquilo, porque aquilo é benéfico para a nossa perpetuação da espécie. Só que a gente encontrou formas químicas de fazer 10 vezes, 100 vezes mais liberação de dopamina e aquilo fica extremamente viciante. E tem umas áreas do cérebro que funcionam quando está se ativando isso. E tem um estudo que foi feito que mostrou alterações muito parecidas com o que acontece com as drogas nesses centros de prazer, né? Inclusive, assim, pessoas que começavam a ter resistência à insulina precisavam de doses cada vez maiores de carboidratos para ter aquela área ativada, que é o que acontece com a droga também. Ela precisa cada vez mais quantidade para sentir o prazer, em busca do prazer que não vai conseguir o prazer que teve no início, né? Então eles ficam escravos daquela busca do prazer. E já se viu que com os carboidratos isso também, essa via também está atuando, né? Então tem essa questão do vício, que é bem importante. Interessantíssimo, né? Eu vi algum post outro dia também, manipulação de alguns biscoitinhos, salgadinhos, Pringles e outros mais, né? Então, a manipulação da indústria de inserir esses componentes viciantes, né? Como tu bem falaste aí, para aumentar, na verdade, essa ativação, né? Da sessão de recompensa do cérebro para a pessoa ficar cada vez mais dependente daquele alimento e a pessoa, claro, que não percebe isso. Juan, um reset que eu gosto de fazer muito seguido é jejum prolongado, porque no jejum prolongado ali, ó, nos primeiros dias, você vai sentir essa necessidade, você, principalmente para quem não está acostumado e para quem vem de uma dieta baseada em carboidrato, né, vai sentir muita dificuldade de fazer o jejum prolongado, principalmente nos dias iniciais, né, justamente por esse fato aí que você explicou. Após alguns dias, a pessoa entra em cetose e parece que, então, é um reset no corpo, parece que toda essa parte de recompensa do cérebro, ela é substituída por algo que o corpo entende de uma forma muito mais natural e não fica, na verdade, com essa necessidade de carboidrato, 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 que seria daí os corpos cetônicos. Explica para o pessoal aí, para os leigos, Sim. como é que funciona essa transição, né, de um estado normal para um estado de cetose e quais os benefícios para o cérebro, né? Você vê aí com seus pacientes também. Excelente pergunta. O que acontece? Quando você começa. A gente tem 3 macronutrientes, né? Que são as proteínas, basicamente os 3: proteínas, carboidratos e gorduras, né? Que podem ser transformados em energia.
né? É, as proteínas não são uma fonte legal de energia. O ideal é você não estar consumindo as suas proteínas, né? E sim produzindo energia através da gordura, né? E a gente produz através dos carboidratos, que hoje a gente sabe todo o problema que isso seria. Porque assim, você ingerir os carboidratos. Carboidrato, primeira coisa, não é essencial, tá? Porque senão eu já teria morrido com a minha dieta carnívora, né? Então, assim, não, você tem que ter carboidratos. Aí depois fala, não, tem que ter carboidratos, senão você não vai ter energia. Vai ver o Medeiros carnívoro, né? O Alessandro Medeiros fez uma ultramaratona, 3 dias em jejum, fazendo 515 quilômetros, o cara ficou virou campeão mundial na categoria dele, fez tudo em jejum, né? Então, e ele se alimenta de carne, ovos, ele tem uma alimentação carnívora, se eu não me engano, 5, 7 anos, né? Então já sabemos que carboidrato não é essencial, né? Que acontece? Quando você come o carboidrato, você vai aumentar a glicose no teu sangue, você vai liberar a insulina para utilizar essa glicose como fonte de energia, né? Então a insulina vai fazer com que a célula coloque essa glicose para dentro e vai produzir a energia, né? Quando você tá em inanição, né? Você tá em jejum, inanição não, porque aí seria um jejum já chegando a um ponto prejudicial, tá? Mas quando você está em jejum, essa glicose no teu sangue vai caindo, o cérebro ele precisa de glicose para funcionar, tá? Tanto que você vê diabéticos que fazem uso de insulina, que às vezes acaba fazendo um quadro de hipoglicemia, ele entra em coma. E a gente precisa fazer uma injeção de glicose para o cara voltar. E é assim, parece filme de terror. Assim, você começa a injetar a glicose e o cara volta assim, né? Então é uma coisa rápida, só que é um perigo, né? O diabético que faz insulina, entra em coma, ele pode morrer, né? Então o cérebro precisa da glicose, só que não precisa da glicose externa. Então, assim, a gente tem o nosso fígado, né, é uma indústria que tem aí no nosso organismo, né? Então, o nosso fígado, o que ele vai fazer? Vai ficar responsável por a gente ter a quantidade de glicose que a gente precisa. Então, mesmo que a gente não esteja ingerindo, quando a glicose começa a cair, você vai começar a quebrar a gordura, né? Ou utilizar a gordura que tem na alimentação, se não tem carboidrato, né? Isso vai quebrar a sua gordura e vai, nesse processo, né? Para utilizar como fonte de energia, você vai produzir os corpos cetônicos, tá? Antes se tinha muito medo dos corpos cetônicos, porque existe uma condição nos diabéticos que não é o que acontece quando a pessoa está em jejum, que é uma pessoa que não é diabética, né, que está ali em jejum, que é a cetoacidose diabética, tá? Nesse caso, a pessoa ela está com a glicose muito alta e produzindo um monte de corpos cetônicos ao mesmo tempo. E aí começa a fazer uma acidose, então o sangue começa a ficar mais ácido e também é uma situação de emergência, né? Pode colocar, é uma situação que coloca a vida do diabético em risco, né? Então se tinha muito medo dos corpos cetônicos, só que é uma situação diferente, aí você está baixando a glicose, você está quebrando a gordura, você está produzindo os corpos cetônicos, e o que a gente sabe hoje é que quanto mais corpos cetônicos você tem, você acaba produzindo, mais o teu cérebro vai utilizar, né? E um estudo muito interessante que fizeram era a importância dos corpos cetônicos na contração cardíaca, né? Então eles testaram com os corpos cetônicos no coração, o coração começa a bater com uma eficiência maior, né? E eles viram que quando a pessoa, né, o paciente ele tem uma insuficiência cardíaca, ele produz mais corpos cetônicos, porque ele está utilizando isso para tentar compensar
ali aquela alteração que tem no coração. Então, a gente já sabe que os corpos cetônicos são nossos amigos. Na parte da psiquiatria, a gente vê que corpos cetônicos em excesso começam a trazer, aí sim, sintomas de ansiedade e tudo, né? Então, porque existem agora suplementos que você pode fazer e aumentam os corpos cetônicos, ou até você ingerir corpos cetônicos externos. Estão estudando bastante quadros de demência com isso, porque o que começaram a observar é que você aumentando os corpos cetônicos, que é isso que você aumenta quando passou para não tem carboidrato, tá? Na verdade, ali no jejum, né? Então não entrou carboidrato, você começou a quebrar gordura, começou a produzir energia através da gordura para manter a tua glicose ali. Você está produzindo corpos cetônicos e o cérebro, quando ele está utilizando corpos cetônicos, começa a ter uma melhora na parte cognitiva, né? Então, memória, atenção, tudo que é o que o pessoal percebe quando faz essas dietas depois desse período inicial mais estressante, né? O jejum é um período estressante, isso é bem importante ressaltar. Algumas pessoas, o importante é fazer o jejum, mas com uma boa ingesta de calorias, porque tem estudos que mostram que quando a pessoa já tem uma ingesta muito baixa de calorias, já está fazendo uma dieta muito baixa em calorias, e aí com muita restrição nas calorias, faz o jejum, aí sim pode comprometer um pouco a tireoide. Mas estudos mostrando que não, quem faz um aporte nutricional, que é o necessário, não é que assim, estou fazendo cetogênica, então não posso fazer jejum intermitente. Não, você pode, né? Agora, se você está ingerindo muito menos, seu corpo já está meio que começando um jejum. Aí você entra no jejum, aí quando você sai, você continua com um aporte muito baixo. Aí sim pode comprometer a tireoide. Agora, tem estudo que fizeram, que foi feito com pessoas que no Ramadã, né, onde as pessoas acabam fazendo jejum de 12 horas, e eles foram ver, tinha alterações um pouquinho na tireoide só no período, que provavelmente para vencer aquele estresse do jejum, e depois a tireoide ficava normal, né? Então, para entender dos corpos cetônicos é isso, são uma fonte de energia muito mais eficientes, né? Então a parte do metabolismo da transformação em energia dos corpos cetônicos é muito mais eficiente do que da glicose, né? Da glicose é como se foi lá, queimou, né? Então é como se fosse um papel na fogueira. Agora, os corpos cetônicos é como se você estivesse jogando lenha ali na fogueira. Então vai queimar mais devagar, só que vai de uma forma muito mais constante, né? E como você está produzindo corpos cetônicos, provavelmente você não fez picos de insulina, então você acabou mantendo aí uma estabilidade no teu organismo. Então, assim, cada dia aparecem mais estudos mostrando os benefícios do jejum. Lógico, como tudo, a pessoa extrapolando, ela vai ter consequências. Agora está aparecendo em tudo quanto é lugar aquele cara que teve chantelasma, né, que é acúmulo de colesterol nas mãos e tal. Você vai ver o que esse cara estava comendo, era 3 quilos de queijo por dia, se eu não me engano, né? Então, uma coisa que, você vai entrar na carnívora. O outro dia, um seguidor me escreveu, pô, eu tô na carnívora, tô engordando, né? Fui ver, assim, ele tá muito acima do peso. Falei, no teu caso, porque geralmente eu não calculo a quantidade, eu vou ensinando a pessoa a sentir o que é saciedade, né? O que é a fome, e respeitando isso. Mas tem gente que às vezes é muito compulsiva e não consegue. Eu falei, agora para você, talvez nesse caso seria bom calcular para ver o quanto que você está saindo, né? Tem um cálculo para qual que seria a quantidade de proteínas diárias, né, da pessoa. Provavelmente ele esteja. E se você come muita carne, você também vai sair, você vai aumentar, vai ter um pico de insulina, né? Então você vai aumentar a inflamação, e aí realmente você está saindo você não está fazendo uma dieta cetogênica, se você comer em excesso, né? Exatamente, tanto que o excesso da proteína ela vai virar glicose no sangue também, né, doutor? Exato.
isso vai sair da cetose, isso vai, assim, você vai acabar com a dieta. Mas é muito mais difícil você comer em excesso, porque assim, eu sei que quando eu tô com carboidratos, por exemplo, eu como em Uhum. excesso, né? Você tem toda a parte hormonal, que você tem fome mais rápido, você tem um intervalo menor entre um período com fome e o outro, né? Você começa a ter, aí você começa a beliscar, aí você começa a comer mais quantidade e tal. Quando a pessoa passa para uma dieta cetogênica, uma dieta carnívora, né, com maior quantidade de gorduras, justamente por isso que a gente falou, né, de quebrar gordura, produzir energia. Então é uma dieta mais rica em gorduras. As pessoas falam: nossa, cara, eu comi 2 vezes só no Uhum. dia, né? Comi uma vez, eu faço uma refeição só, eu vou respeitando minha fome. Hoje eu almocei, amanhã não sei, né? Mas eu, assim, tô com fome, vou lá, como, matei, acabou, né? E é um poder, né, Juan, de saber que a gente não precisa estar pensando em comida o tempo todo, né? Eu li num artigo outro dia que a gente involuntariamente pensa mais de 7.000 vezes ao dia. 7.000 vezes ao dia a gente tem um pensamento em comida. Ou, o que que hoje Não, é impressionante. você toma as rédeas da tua vida de volta, Exatamente, exatamente. né? E como tu bem mencionaste, né, Juan, para chegar nesse estado não precisa ficar jejuando aí por 10 dias. Eu já fiz alguns experimentos, já jejuei por 10 dias e já jejuei fazendo uma nutrição baseada em carboidrato antes de começar o jejum. Foi horrível, eu senti muita dor de cabeça, a gripe cetogênica lá bateu forte em Sim. mim. E depois jejuei, claro, fazendo uma nutrição, como tu bem explicaste aí, cheia de miúdos, né, uns dias antes aí, ou fazendo um loading grande de proteína, gordura saudável. Então tu entra no jejum muito mais preparado, teu corpo já entra caloricamente falando também bem nutrido, né, porque enfim a gordura Você vai ter um jejum vai ter mais um jejum saudável. bem mais saudável e vai sentir menos os sintomas, e às vezes você nem vai sentir nenhum sintoma, né, as pessoas que já estão acostumadas a fazer jejuns prolongados aí. É muito interessante, Juan, o que acontece no nosso corpo. Eu falo pro pessoal: gente, geralmente a partir do 3º dia você não sente fome. E o pessoal acha muito contraditório essa afirmação, né? Gabriel, como que a gente vai ficar 3 dias? Eu morro sem comer. Eu digo, não morre, cara, não morre. Confia em mim, faz um Aham. acompanhamento médico para ter certeza que tu tá saudável metabolicamente antes de fazer qualquer jejum. Eu não aconselho ninguém fazer jejum prolongado sem acompanhamento médico. Não, exato, tem que ter acompanhamento. Aí você já está. Opa, se você tem uma condição clínica, você não sabe, entra num jejum prolongado, né, e faz alguma alteração, complicou. Então, o bom é você ter um acompanhamento, estou em condições, tenho, né, tá tudo tranquilo, né, até porque para cada pessoa, não é para todo mundo que o jejum prolongado vai funcionar tranquilo, né, às vezes a pessoa já tem uma reserva muito pobre de gordura, né? E vai, às vezes, fazer um jejum muito prolongado vai ser Uhum. muito, né? Se você vê, né, tem aí na internet, é até complicado falar isso, porque aí as pessoas vão achar que, não, é para todo mundo, mas assim, tem um cara que era muito obeso, que é o recorde de tempo em jejum, é um recorde que é impressionante, assim, muito Ele ficou tempo, quase 1 ano em né? jejum, controlado. Ficou 1 ano em jejum. Então, assim, se eu fizer isso, provavelmente eu vou morrer. Porque não tem reserva mais de Então, gordura, né. Por isso que justamente quem tá muito exato, mais acima do peso é muito mais fácil de emagrecer e se emagrece muito mais rápido, né, exatamente por isso, né. Tem muita reserva de gordura, o corpo vai fazer sim. essa troca aí, pra utilizar a gordura como fonte principal de É. energia e os seus níveis de cetose vão lá em cima. Eu tive jejuns, Juan, que eu passei de 8 milimols por litro, então eu fico medindo todos os níveis de cetose e daí o aparelho já não dá mais, se você passa Caramba, 8? você passa disso, o aparelho já diz high, mas não diz quanto high, né. É, E aí sim, sim, você sim. percebe: "Não, espera aí, agora eu vou continuar me observando", né, porque claro, qualquer sintoma de Aham. hipoglicemia, alguma coisa assim, você para o jejum imediatamente, né, tem que ser também, É. consequente, né, com relação às ações. A gente é responsável por todas as nossas ações, na verdade, né, a gente
não deve colocar culpa em ninguém, por erros que a gente comete nós mesmos. Por isso que eu digo que é importante procurar ajuda médica. Eu sou engenheiro, né, mas eu faço jejuns desde 2018 e aprendi muito durante esse tempo aí, e sempre com acompanhamento médico, né, Juan, porque ninguém vai colocar a saúde em risco, né, para experimentar, né, que nem você falou, um evento aí de hipoglicemia, principalmente para quem é diabéticos, né, do tipo 1 ali, que vai ter níveis elevados de glicose e também de corpos cetônicos no sangue, é muito, muito perigoso. Então, é isso aí, pessoal, vamos ser responsáveis. Esse cara do recorde, ele se internou, né? Ele fez foi isso controlado, com foi num acompanhamento hospital. médico intenso, foi controlado, né? Mas outro dia eu tava falando, assim, antes de entrar na dieta e tudo, eu vim fazendo jejum intermitente. Falei, putz, isso aí para mim é fácil. Por quê? Eu lembrei que eu faço jejum, acho que desde meus 5 anos de idade, né? Porque 5 não, 8 anos de idade, que foi quando eu entrei no colégio, que era semi-integral. Então, assim, no meu colégio, eu nunca gostei de café da manhã. Eu me sentia mal quando eu comia café da manhã, então eu nunca comia. Era assim, meio forçado pelos meus pais, tem que comer alguma coisa, tal, mas eu, quando podia, não comia. Aí uma hora começaram a não pressionar, eu comecei a não tomar café da manhã. E o almoço do meu colégio eu não gostava. Eu falava, cara, aí eu ia lá, fingia que ia pegar o almoço, entregava a bandeja e ia embora. E aí eu só jantava, né? Então, durante vários anos, um período da minha vida até chegar na faculdade, eu praticamente tinha uma refeição por dia, né? Eu comia, como eu falei, eu sempre comi muita carne, então eu acabei fazendo uma coisa sem querer, que talvez foi benéfica para o meu organismo, né? Porque assim, eu fiz uma angiocoronariografia para que é um estudo para a gente ver as coronárias, para ver se tem qualquer tipo de formação de placa, alguma coisa, né? Como curiosidade, né? Depois de uns 4 meses que eu estava na carnívora, veio assim, score de cálcio zero, né? Zero de placas, não tinha nada. E eu, durante muitos anos, tive o colesterol alto, tal, e eu falei, putz, vão aparecer algumas placas. Até o cardiologista falou, ó, vamos ver quantas placas vão dar, que aí eu te falo se essa dieta carnívora aí que está dando, né? E veio zerado. Só que assim, ao mesmo tempo, eu não posso falar, foi a carnívora. Eu estava na carnívora fazia uns 4 meses. Isso foi estilo de vida. Eu tive esse período que eu falei, que eu engordei e tudo, só que grande parte da minha vida, eu tive uma vida como na infância, muito mais saudável, né? E provavelmente isso é o que tenha trazido o resultado que eu tenho agora. Eu pretendo continuar acompanhando, tranquilo, mais como uma coisa demonstrativa, né? Até o primeiro vídeo que eu fiz no Instagram, eu falei, se um dia der problema, eu vou postar aqui e vou parar, né? Não vou ficar, não, é maravilhoso, né? Para mim, está sendo maravilhoso até agora, estou estudando, tal, né? Até um tempo atrás eu achava que era maravilhoso ter um pouco de carboidrato na alimentação, agora eu sou contra, então a gente vai mudando, Com né? certeza. Tem estudos que vão saindo, né? Saiu agora sobre jejum e o cabelo, mas aí, pô, vitamina E parece que resolve a questão do cabelo. Não sei se você viu esse estudo do Nick Não. Norwich. Na verdade, não é dele, ele explicando, mas começaram a fazer jejum muito prolongado por um período, assim, crônico várias vezes, só que é em ratos, não é em humanos. E em ratos, que isso não quer dizer que em humanos aconteça o mesmo, quando fizeram durante muito tempo jejum prolongado e não sei o que, tarará, alguns ratos começaram a ter morte dos folículos capilares. Só que aí descobriram que você colocando vitamina E tópica não tinha esse problema. Então, assim, preservava o cabelo. Então, eu falo, se nos humanos já era para eu estar careca. Olha que eu também, que eu faço jejum desde 2018 e eu tenho uma quantidade Então razoável. não se sabe se isso dá em humanos também, né? Porque tá ligado à liberação de cortisol, todo o estresse, tal, porque é uma situação de estresse. Até essa a gripe cetogênica é porque você está na gripe cetogênica, sim, você no início você perde bastante cabelo, só que ele volta a crescer mais forte.
né? Porque você está numa situação de estresse, perdendo muito peso. Assim, cirurgia bariátrica, os medicamentos né, Ozempic, todos esses, né, para emagrecer, quando você perde peso num período muito curto, grande quantidade de peso, é um fator estressante para o teu organismo, que ele vai se adaptar, mas você acaba perdendo cabelo. É normal ter queda de cabelo. Ou fazendo jejum, assim, pode ser que tenha um pouco de queda de cabelo, só que depois volta, né? Teu corpo está aprendendo a lidar com aquela situação de estar produzindo energia através da gordura, que é o que a gente teve durante, né, gerações e gerações, né? Agora que a gente tem essa oferta de comida, então estranho, né? A gente tinha hábitos que não eram saudáveis, né, durante toda a nossa evolução, e agora que é saudável, com todo mundo obeso, com diabetes tipo 2, com, né, demências aumentando, né? Então aí você já começa a observar que, opa, peraí, tem alguma coisa errada nisso daqui, né? Então tem essa questão, mas ainda não é provado em humanos, né? Isso é em ratos, e tem uma solução que é a vitamina E tópica, e aí não tem Show, problema, show de né? bola. Falando em vitamina, Juan, você usa alguma suplementação, vitamina D3, K2, alguma coisa assim, junto com a carnívora ou não? No meu Uhum. caso, não. Tem pacientes que sim, às vezes eu vejo uma deficiência de magnésio, né, assim, uma coisa que me assustou bastante antes de entrar na carnívora era a vitamina C. Eu falei, putz, cara, mas vitamina C com carne vai ter o suficiente, né? E aí eu fui encontrar o porquê que na carnívora ninguém tem escorbuto, né? Que é uma doença que dá pela deficiência de vitamina C, né? Justamente porque você não está ingerindo carboidratos. E aí o carboidrato ele compete com a vitamina C, né? Então, se você tira o carboidrato, você precisa de uma quantidade muito menor de vitamina C. Então, no começo, assim, eu me preocupava. É que eu não gosto de fígado, né? Então, mas comia de vez em quando fígado. Uma época eu coloquei até uma quantidade alta de fígado de frango, fiz patê e tudo, né? Hoje em dia eu nem penso assim, tenho que comer porque as vísceras são as que mais são os tipos de carne que tem mais quantidade de vitaminas, né? Então, vitamina C, zinco você vai encontrar, por exemplo, em ostras, né? Peixes. Então, às vezes, se eu percebo que o paciente, assim, tem muita gente que trabalha com medicina integrativa, tá? Eu não sou formado em medicina integrativa e eles colocam uma série de suplementos, tudo. Eu acredito que comendo a carne eu tenho os suplementos necessários, tenho estudado algumas, né, alguns artigos, por exemplo, esse da vitamina C, então já não fico preocupado, né, com a questão da vitamina C. E uma outra coisa importantíssima é que, assim, na carne eu tenho nutrientes que eu não vou ter nos vegetais, né? Então, não estou falando que as pessoas não têm que ser veganas, né? Às vezes é a filosofia do cara, vai ser vegano. Agora, se você decidir Vai ter ser que vegano, você suplementar. tem que aceitar que você não tem todos os nutrientes essenciais para a tua vida. Então, precisa ter um acompanhamento médico com suplementação, porque assim, vai ter deficiência de B12, vai ter deficiência, não vai ter isso nos vegetais, né? Algumas pessoas falam, tem nas algas, que não é vegetal, né? Mas nas algas é um análogo da vitamina B12, tá? Então, assim, você quer ter vitamina B12? Carne, né? Carne de qualquer tipo, né? Peixe, carne bovina, carne suína, ovos, é onde você vai encontrar mais vitamina B12. Vitamina B12 é importantíssima para tudo que a gente falou da parte psiquiátrica, né, neurológica. Às vezes a gente vê um paciente que tá memória ruim, tá meio assim, a gente tá com deficiência de vitamina B12, sobe a vitamina B12 dele e o cara fica super Olha só. bem, né?
E a tendência dos laboratórios e da indústria, tudo é diminuir cada vez mais. Ah, essa aqui é a quantidade suficiente de vitamina B12. Eu gosto de deixar alta, assim, acima de Esse 800, valor de né? referência é uma piada, né? Que eles pegam a média da população que já está inflamada, não saudável, e aí falam, não, esse é o valor de referência, o mínimo, o máximo, vai. Para É, vitamina D é parecido exato. também, né? Então é muito, muito estranho isso daí. É bom pegar alguém que entende do assunto aí para passar uma orientação melhor, né, doutor Juan? A vitamina B12 eu tenho que complementar porque eu fui paciente bariátrico, né? Então, na verdade, eu tenho que Ah, sim, para você é muita importantíssimo. carne e ainda assim eu tenho que suplementar com a B12. Agora eu peguei uma versão injetável, a última vez que eu estava no Brasil. Fica mais fácil, uma vez por mês faz uma injeção. E bariátrica, geralmente, assim, geralmente não, todos vêm já com suplemento. Eu atendo muitos pacientes bariátricos, Uhum, infelizmente, né? Porque como a minha clínica é para dependência química, muitas vezes a pessoa faz a cirurgia bariátrica por uma questão de compulsão e passa de uma compulsão para outra. E quando o bariátrico ele não pode beber álcool. uhum. Assim, começou a colocar álcool, começou a aumentar a quantidade, vai se perder, entra numa questão compulsiva. Então, assim, tem que ter um acompanhamento e tomar muito cuidado com álcool, né? Então, eu recebo muitos pacientes bariátricos que acabaram entrando num quadro de alcoolismo, trocaram a comida pelo álcool, né? Então, assim, é importantíssimo ter um estilo de vida saudável, não é assim, fiz a cirurgia, acabou e vou A gente embora, né? opera, infelizmente, o estômago e não a cabeça, né? Então, como tu falaste, a gente depois tenta procurar outras formas de compensar, né? Esse impulso aí. Então, o Sim, álcool sendo uma delas perigosíssimas, a droga outra delas, né? Então, eu tive alguns amigos também que acabaram recuperando, na verdade, o peso que foi perdido aí após a bariátrica, sim. né? Então, a gente sempre encontra meios de burlar o sistema, né? Alguns amigos, eles abriam latinha de leite condensado e tomavam, enfim, espaço, volume no estômago tinha, só que é altamente calórico, altamente inflamatório, né? Açúcar Sim. puro, meu Deus. Então, na verdade, os benefícios da bariátrica vão por água abaixo. Na verdade, eu falo, a bariátrica, para mim, foi o gatilho para mudança, né? Mas, na verdade, eu não encaro a bariátrica como a solução, né? Porque muita gente acaba também Uhum. não resolvendo esse problema. E é uma luta constante, né, Juan? É uma batalha, eu digo, a Sim. obesidade é uma luta diária. Vai ter dias bons, vai ter dias ruins que você vai abrir uma exceção e vai ser cada vez mais difícil de voltar a um estilo de vida saudável. Mais dias a gente fica nesses dias de lixo, nesse dia da exceção, porque a gente percebe que isso é um vício e na verdade, quando a gente se dá conta disso bem cedo, daí a gente consegue reverter, senão fica cada vez mais difícil. Bom, você trabalha com dependentes aí, você sabe muito melhor do que eu o que isso representa. Muito legal. A bariátrica salva vidas, né, de pessoas, salvou vida de pessoas. Só que é um procedimento cirúrgico, tem os seus complicadores. Então, o ideal é assim, como se eu soubesse dessa dieta lá atrás, talvez eu não precisaria ter começado a tomar antidepressivo. Talvez sim, né? Assim como não é garantia você fazer a dieta assim que você vai conseguir manter, às vezes você não consegue, tá obeso, tá trazendo um monte de problemas clínicos, aí realmente a bariátrica vai ser uma Uhum. solução, né? Então, mas é o pensar no todo. Então não adianta fazer a bariátrica e tomar leite condensado, né? Você tem que mudar a tua mente. Ó, a partir de agora eu quero ser saudável. Já fiz um procedimento, agora eu vou respeitar esse procedimento. É como fazer uma cirurgia e não fazer fisioterapia, né? Então, se fez a cirurgia, você vai ter que fazer a tua fisioterapia e vai ter que ir E como mantendo, a gente comentou no né? início da live, né, Juan, a saúde mental tem uma forte influência também da saúde, da nutrição, né? Eu fiz alguns experimentos, eu sou engenheiro, né? Então eu entrava em algumas reuniões e eu media, tinha o monitor contínuo de glicose e na reunião, sem consumir nada de alimento, eu monitorava a variação de glicose de acordo com o cortisol, né? Então, em reuniões totalmente estressantes, assim, deu um problema com o cliente, tem que resolver isso no dia seguinte, é complexo e tal, realmente estressante o cliente na chamada, às vezes 50 pessoas numa chamada, e aí eu monitorava os níveis de glicose e eu via que subia, né, justamente pelo nível de cortisol no sangue se elevar. Infelizmente não tem um monitor
contínuo de cortisol ainda, né? Mas eu observei isso. E aí o experimento que eu fiz foi Sim. ficar uma semana em jejum, entrar em estado de cetose. Eu fiquei em cetose ali em torno de 3 a 4 milimols por litro, e aí eu media de novo a glicose. E é impressionante, Juan, é impressionante como a glicose estabiliza mesmo em momentos de estresse. Então, para mim, o meu aprendizado foi assim, Gabriel, você está no estado de cetose, talvez vai ajudar a não ter tantos picos de glicose em momentos de estresse. Então, vai gerenciar, assim, em conclusão, vai gerenciar momentos de estresse de uma forma muito mais saudável, sem muita oscilação. Então, eu acredito, né, Juan, que talvez os mesmos benefícios tu consegue observar com teus pacientes quando eles entram numa carnívora, né? Então, tem um impacto mental muito forte, tem um impacto no metabolismo muito forte, Sim. né? Pelo fato de não ter tanto açúcar Uhum. rodando no sangue aí, né? Não, você consegue passar por situações de estresse menos impulsivo, mais tranquilo, resolver ali aquela situação, né? Que é o que alguns medicamentos fazem, mas eu vejo que com a dieta, isso não tem estudo ainda mostrando essa parte de diminuir a impulsividade. E tem um estudo, sim, de dieta cetogênica e Uhum. craving, que é a fissura pelo álcool em alcoólatras. Isso foi publicado no NIDA, um estudo bem interessante, né? Mas isso eu percebo até comigo, né? Eu tive uma situação uma vez no trabalho de muito estresse. E eu falei, caramba, cara, eu acho que é a primeira vez que eu Tô fiquei, zen aqui. né, não rebati, fiquei pensando, deixa eu argumentar, fui argumentando, a pessoa, meu, no fim, putz, você tem razão, e acabei com o problema, entendeu? Não entrei em discussão, não era com o paciente, tá? Era questão administrativa mesmo, que com o paciente aí é outro, Claro. a gente nunca vai se estressar, porque a gente não tá ali julgando a pessoa tal. No outro é no pessoal, né? E no pessoal, às vezes eu ficava esquentado. Falei, nossa, cara, eu tô surpreso como eu fiquei calmo e consegui resolver isso aqui, né? Então isso realmente acontece, muito interessante. Eu vou fazer esse teste. Eu já coloquei o monitor de glicose, ficou super entediante, né? Para dieta Inacreditável, né? carnívora, ficava ali. Aí eu ia fazer academia, subia um pouquinho assim, né? De manhã, aumentava um pouquinho, descia. Falei, caramba, não passava de 80. Eu já estava praticamente diabético, né? Teve um exame, porque eu falei, tô com resistência à insulina, pré-diabético, tal. Aí fui num cardiologista que é um amigo meu, ele falou, você já estava diabético, cara, né? Eu peguei um exame aqui, porque ele puxou com o meu CPF, puxou tudo. Ele falou, cara, você já estava diabético, né? Só que você reverteu, que assim, era um cardiologista que era contra, né? É esse que pediu a angiotomografia, ele ainda não está muito convencido, mas eu falei, vou fazer o seguinte, estou fazendo, ele, não, aí eu marquei a consulta com ele, tinha um tempão que ele não me via, ele tinha me visto igual essa foto que tá Uhum. aí, gordo, né? A última vez, ele estudou comigo na faculdade, no começo eu era magro, ele, cara, você voltou pro peso da faculdade, né? Não, mas vai lá, faz os exames, deve estar tudo zoado aqui, só come carne, né? E aí, quando ele viu meus exames, falou, cara, eu não Uhum. consigo explicar. Não, nunca vi uma melhora. Você, em 30 dias, tirou um monte de fator de risco para infarto, né? Falei, pois é. Então, essa dieta é bom para você dar uma estudada. Eu também era contra, mas, né? Tô testando aqui na pele, e tanto que eu fui registrando, eu fiz exames de laboratório os primeiros 6 meses, praticamente todo mês, né? A ressonância magnética que eu fiz do fígado veio Zerado. zerado, né? Os exames de sangue, o colesterol LDL já era esperado, aumentou. Isso que preocupou o cardiologista. Ele, será que você não tem que tomar estatina? Eu falei, não, Provavelmente não os vou tomar. triglicerídeos desceram Então, também, né? Bom, o LDL cai, né? Cai de uma forma. despencaram. Subiu HDL, LDL, né? E os triglicéridos caíram, que é a tríade que o pessoal fala dos lipid, não sei o que, hyper responders.
Ai, me fugiu o nome, mas os respondedores do colesterol, né? Aumenta o LDL, o HDL e cai os triglicérides. E quanto mais magro, Uhum. tende a aumentar mais. E isso foi um estudo que eles pegaram pessoas que estavam em cetogênica há 7 anos, né? Em algum tipo de dieta cetogênica, compararam com pessoas que estavam fazendo uma dieta para o coração, tudo, e fizeram angiocoronariografia, que é uma tomografia que vê, né, as coronárias, vê se está formando qualquer tipo de placa, e compararam nos dois grupos. E não teve aumento no número de placas nesse grupo dos que estavam na cetogênica. Esse estudo ainda está em andamento, porque assim, eles pegaram pacientes que estavam com histórico de 7 anos de uso de dieta cetogênica, só que eles começaram agora a fazer essas angiotomografias uma vez por ano. E estão acompanhando para ver se vai aumentar placas e tal. Eles pegaram pessoas que tinham LDL mínimo de 190. Então era de 190 para cima. Tem gente lá que tem 500 de LDL nesse estudo, né? Então, que é um número altíssimo, né? O pessoal agora pede para, né, ficar entre 80, 70, 90, se você tem a hipercolesterolemia familiar, né? Para ficar ali entre os 70 e 80, né? Ali a gente está falando de pessoas com 500, né, 400 e pouco, né, e estão acompanhando para ver se vai aumentar o número de placas de colesterol, né. Então, um estudo bem interessante, está em andamento. Ano passado eles publicaram o resultado, acho que é da segunda, já são 2 anos fazendo as tomografias, tudo correndo É bem muito lá, interessante esses estudos né. também, né? Que já vai quebrando alguns paradigmas, né? Eu lembro quando era criança, sempre era alertado pela família, cuidado para tira a gordura fora, né? Pega uma picanha, corta a gordura fora, não vai comer a gordura, porque isso vai fazer, vai criar problemas depois no futuro com relação à saúde cardiovascular. E uma frase que me chamou a atenção, Juan, que eu li, quer queimar gordura, coma gordura. E aí eu fui ler um pouquinho mais o significado da frase, e aí que eu aprendi um pouco sobre a cetogênica, e é muito curioso quando a gente entende como é que todo o corpo funciona, assim, o mecanismo, né, básico do corpo, porque daí a gente vai experimentando e vai se observando também. Eu perdi muita gordura corporal, eu faço musculação, e na academia que eu vou aqui na Alemanha, eles têm uma balança bem legal de bioimpedância. Eu acho que eles gastaram 30 mil euros na balança, é uma coisa assim Sim. bem interessante. E aí eu fico medindo tudo, né, como engenheiro, né, Juan? Então, quando eu entro numa carnívora, numa cetogênica, nossa, a minha gordura corporal, ela despenca, assim, é impressionante. Parece que o, que o corpo realmente está queimando gordura, está evaporando, né? Então é uma coisa bem interessante. Uhum. O oposto é verdadeiro também, né? Quando a gente sai e a gente passa, principalmente nas festas de final de ano, né? E aí você vai para a balança de bioimpedância, um mês depois você vai ver uma oscilação muito grande aí, e na verdade isso não é nada bom pro organismo, né? Então, como tu falaste aí, às vezes é melhor ser radical e de vez em quando abrir uma exceção para o dia do lixo do que abrir a exceção todos os dias, né? Que fica muito mais difícil de gerar a situação. Juan, eu tô vendo aqui que a gente está além do tempo. Eu te agradeço de coração de novo pelo teu tempo aí, pelo bate-papo, foi muito legal, adicionou muito aí no pessoal. Vi que o pessoal de Portugal entrou na live aí também, depois a gente vai ver os comentários e responder as perguntas. Oh, que Isso. bacana. E aí a gente vai ficar em contato. Sobrou muito papo aí para muito mais Quantas conversa vezes aí. você quiser, pode me chamar que estou à disposição, tá? Foi um prazer aqui, eu agradeço muito a oportunidade. Obrigado, cara. Parabéns de novo pelo teu trabalho aí, e segue o baile aí, a gente fica em contato aí para os desafios carnívoros aí que estão por vir. Um abraço, Juan. Perfeito, um abraço, cara. Saúde, cara. Tchau. Tchau, tchau.